Glória a Deus, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Eu quero estar agradecendo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de poder mais estudar com a igreja, mais uma aula dessas lições bíblicas Betel. Nós estamos estudando essa revista, Lições Bíblicas da Betel. O título da nossa lição: Personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permanecem fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Antes de você assistir o nosso canal, gostaria que você se inscrevesse, desse um like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que Deus continue abençoando a sua casa e toda a sua família através dessa nossa palavra de Deus, através da nossa lição de número 7, estava datada para 16 de novembro de 2025. O título: Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Então o título da nossa lição vai falar de Davi, e que Deus não rejeita um coração quebrantado. Nós temos aqui o texto áureo e a verdade aplicada. Qual é o texto áureo? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e é um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. A verdade aplicada: confiança, temor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo deve caracterizar o viver do discípulo. Interessante que a verdade aplicada já vai dizer que o temor e a disposição de obedecer. O temor é o princípio da sabedoria, E o Senhor em tudo deve caracterizar o viver do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição: conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Davi se arrependeu dos seus pecados, compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. Texto de referência: Salmo 51, do 1 ao 7, Salmo 51, versículo 1. O verso 1, como queiram, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, mas para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Esse aqui foi o nosso texto de referência, Salmo 51, do 1 ao 7. E aqui nós temos o esboço da nossa lição. Primeiro vai falar da origem de Davi. O segundo ponto: Davi, um pecador arrependido. E o terceiro ponto: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar aqui um pouco da nossa introdução. O rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica, conhecido por sua trajetória singular, que levou o simples pastor de ovelhas e monarca de Israel, pertencente à tribo de Judá. Davi ganhou destaque inicialmente ao derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem e fé inabaláveis. Então aqui nós já vamos ver características de Davi, pastor de ovelha. Vamos ver que Moisés também, Moisés foi pastor de ovelha. Nós vamos ver que Abel sacrificou também ao Senhor. As características que nós já vamos ver aqui de Davi, Coragem. Davi é um homem de coragem. Fé é interessante. Inabalável, Então nós vamos ver que Davi era este homem. Ponto 1. A origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém, da Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. A tribo de Judá é interessante, que Jesus veio da tribo de Judá. Maravilha, Ele faz parte da genealogia de Cristo, como eu estava dizendo, como registrado em Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, com a solidificação do reino de Israel e dos desafios pessoais com o episódio de Batseba. Então nós vamos ver aqui um pouco da origem, né? Davi, pastor de ovelhas. Nós vamos ver aqui que Davi ele foi além de pastor, né? Segundo o coração de Deus. Nós vamos ver que Deus chama Davi segundo o coração de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2, de 29. Vamos ver o que Davi... Aqui a Bíblia vai nos apresentar que Davi também foi. Atos, capítulo 2. Atos 2. Vamos ver aqui que interessante. 29 e 30. Atos 2, 29 e 30. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer livremente acerca do patriarca, além de Davi ser pastor de ovelhas, nós vamos ver que Davi também, aqui está dizendo que Davi era patriarca, e que morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura. Olha o 30, sendo, pois, ele profeta. Davi, além de tudo isso, ele era patriarca e profeta, aleluia. E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então, além dessas características de Davi, nós vimos que Davi era patriarca, profeta e também é servo. Aonde está, meu irmão? Salmos 89, versículo 20. Achei a Davi, meu servo. Olha, Davi também é servo. Nós vamos ver que, lembra lá em Filipenses, Paulo vai tratar que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de homem e de servo. Aleluia. E eu aprendo aqui, lembra que em Jesus, ele era servo. Aleluia. Então eu entendo que quem aprende a servir, ele recebe uma autoridade diferenciada. Jesus, mesmo sendo servo, um servo que tem toda a autoridade. Jesus tinha autoridade sobre a tempestade. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus disse, acalma o vento e o mar lhe obedece. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece a uma simples palavra? Acalma-te, emudece. Então Jesus é um servo que tem toda a autoridade. E quem aprende a servir, automaticamente ele tem mais autoridade. Lembra naquele episódio que Jesus foi traído? E aí Jesus vai pegar a bacia e lavar os pés do discípulo. Olha que maravilhoso. Lembra também quando os discípulos estão discutindo, eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior, o que Jesus disse? Quer ser maior? Seja servo de todos. Olha, então, o primeiro lugar, Davi era servo. Aleluia. Vamos avançar? Vamos ver também 1 Crônicas 28 e 29. Então, voltando aqui, Davi foi rei, profeta, patriarca, servo de Deus, aleluia, e ungido de Deus. Nós vamos ver que lá em Hebreus também ele aparece como heróis da fé. Olha aqui, ó, 1 Crônicas 29 e 28. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 28. 1 Crônicas 29, 28. E morreu numa boa velhice, cheio de riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha a posteridade de Davi. A posteridade reconhecida. Aleluia. Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá. Ponto 1 e 1. Davi, pastor de ovelhas, né? Davi, interessante que quando Samuel foi ungir Davi, nós vamos tratar disso. Davi estava fazendo o quê? Estava cuidando das ovelhas. Glória a Deus. Davi, pastor de ovelhas e músico, ainda jovem. Davi pastoreava os rebanhos do seu pai. Como pastor, aprendeu tanto a cuidar dos animais quanto a livrá-los dos predadores. Lembra que Davi lutou com um leão e com um urso?
Primeiro Davi vai lutar com o leão e com o urso, para depois Davi derrotar o gigante. Aleluia. Chegou, inclusive, a matar um leão. Lembra que eu tratei aqui? E um urso. Primeiro Davi, isso aqui nos lembra o quê? Que Davi, que essas batalhas aqui, Davi já estava aprendendo a lidar com essas situações. Ele já estava vencendo o leão e o urso, que estavam atacando as ovelhas. Aleluia. 1 Samuel 17, 33 ao 35. O jovem Davi também era um excelente músico. Davi, nós vamos ver vários salmos de Davi. Davi era um compositor que compõe a música para Deus. Então nós vamos ver que Davi já tinha um coração voltado ao Senhor. Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Quando um espírito mau assombrava o rei Saul, ele era chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, e logo se aquietava. 1 Samuel 16 e o 17. Muitos salmos são tradicionalmente reconhecidos a Davi e reflete a profunda relação que ele tinha com Deus. Então nós vamos ver a intimidade que Davi tinha com Deus. Nós vamos ver o Salmo 23, que ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade. Davi tinha uma extrema intimidade com Deus. Ele cantava, ele era um compositor, ele louvava a Deus. E nós vamos ver que os salmos de Davi foi os mais belos salmos é quando Davi estava em tribulação. Aleluia. E interessante que, lembra que Saul, um espírito mau assombrava Saul. Aí Saul, eu quero aqui conjecturar com a igreja, me traga um músico, um cantor. Aí vamos falar, ó, tem um aí, ele canta bem, mas tem um porém, pode falar, mas o Senhor é com ele. E tem mais um porém, rei, ele canta bem, e também o Senhor é com ele. Aleluia. Tragam, e a Bíblia vai dizer que Davi cantava e o espírito mau saía de Saul. Aleluia. Olha quem era Davi. Davi era um músico, né? Davi, ele cantava e louvava a Deus. Nós vamos ver também mais uma qualidade. Davi era um adorador por excelência. Você é um adorador por excelência? A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vamos ver a marca de um adorador como Davi? Davi era quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Salmo 51 e 17. Segunda marca de Davi. Davi amava a casa de Deus. Aleluia. Salmo 122. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você ama a casa de Deus? Você ama estar na presença de Deus? Nós vamos ver que, lembra quando Davi é empossado no trono? Quando Davi é empossado no trono, a primeira medida que Davi faz, busquem de volta a arca da aliança, que estava em Querite Jearim, que estava com os filisteus. Davi sabia que a coisa mais valiosa que ele tinha era a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. E aí quando Davi traz a arca, aí Davi coloca no coração dele: a arca lá de Deus, lá em tendas, e eu aqui no palácio. Davi coloca no coração de fazer uma casa para Deus. Olha esse adorador que era Davi, um adorador com excelência. Vamos lá avançar? Nós vamos falar agora 1.2, né? Davi, o título vai falar, né? Subtítulo: unção e reinado. 1.2, subtítulo: Davi, unção e reinado. Após rejeitar Saul, interessante, né? Que nós vamos ver em Samuel 16, quando Deus aprova, está aprovado. Mas quando Deus rejeita, está rejeitado. Mas é meu amigo, está rejeitado. Mas canta bem, está rejeitado. Mas ensina bem, está rejeitado. Quando Deus rejeita, meu irmão, está rejeitado. Mas quando Deus aprova, está aprovado. Porque é melhor ser aprovado por Deus do que ser aprovado por homens. Glória a Deus. Então o Senhor rejeitou a Saul.
O Senhor vai falar com Samuel: até quando tereis dó de Saul? Porque eu já tenho rejeitado. Deus mandou Samuel ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel, obediente, né? Obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite, aleluia, um vaso de azeite, aleluia, e foi a Belém, a casa de Jessé. 1 Samuel 16, 1 e 3. Vamos ler esse texto. Esse texto ele é muito interessante para o que nós vamos tratar, né? 1 Samuel 16, 1 e 3. Vamos ler. Então disse o Senhor a Samuel: até quando? Deus está dizendo para mim e para você: até quando terás dó de Saul? Até quando? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche, aleluia, o teu vaso de azeite e vem. Eu só posso me encher, o azeite é que simboliza o que? O Espírito Santo, se eu estiver vazio. Irmão, mas eu estou vazio. Você está do jeito que Deus quer que você esteja. Você está do jeito que Deus quer, vazio. Porque Deus só pode me encher e te encher se você estiver vazio. Enche o teu vaso de azeite e vem. Mas não é enche o teu vaso de azeite e vai. Aleluia. O que eu aprendo aqui? Enche o teu vaso de azeite e vem. Porque eu já estou presente. Porque eu já estou contigo. Porque eu já estou na frente. Vem. Porque ministério não é vai. Ministério é vem. Vem para a escola bíblica dominical. Vem para o culto de oração. Vem para o culto de doutrina. Vem. Vem para o culto de ceia. Glória a Deus. Vem, meu irmão. Tem muita gente que está ficando em casa. Vem, o Senhor está falando. Vem. Porque ministério não é vai. Ministério é vem. Vamos lá? Depois de passarem por todos os filhos de Jessé, sem nenhuma confirmação do Senhor acerca do que seria ungido rei, Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os mocegos e os jovens? E disse ainda: falta o menor. Olha que interessante que Samuel, nós vamos ver aqui, que primeiro, logo quando ele vai ver Eliabe, não sei se é isso mesmo, isso, aqui não sei, logo quando ele vai ver Eliabe, ele fala: é esse. É esse, olha aqui. 1 Samuel 16 e 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. Como que era Saul? Alto, belo e de alta estatura. Belo, forte e de alta estatura. Quando ele vê Eliabe, é alto, belo e forte. Aleluia. Igualzinho Saul. E é esse. Mas o Senhor está mudando o rei é porque o Senhor quer uma pessoa diferente. Deus está usando você porque Deus quer te usar porque você é diferente. Porque Davi era diferente. Porque Davi era diferente. Deus vai te usar, meu irmão, porque você é diferente. Porque se Deus quisesse uma pessoa igual a Saul, Deus não tinha trocado. Aleluia. Glória a Deus. Então ele já pensou que era Eliabe. É esse? Senhor? Não, Samuel. Não é esse. Porque você olha, né? Mas eu não, Samuel. Você olha para a aparência. Eu olho para o coração. Deus está olhando para o seu coração. É o coração. A Bíblia diz: tudo que tem de guardar, guarde o quê? O coração. Porque ele procede às saídas da vida. Então, Deus não olha a aparência. Glória a Deus. Onde eu parei? Isso. E perguntou: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor. Falta o menorzinho. O pequeno. O que está lá nas malhadas. O que ninguém dá valor. Falta o menorzinho. Cadê ele?
ele está cuidando. Cuidando de quê? Das ovelhas. De ovelha de quem? Do pai. Davi já está trabalhando. Segundo alguns estudiosos, Deus já colocou Davi na escola do quebrantamento. Para Davi não cometer as mesmas loucuras de Saul. A mesma desobediência. Então, Deus já está matriculando Davi na escola do quebrantamento. Porque cuidar de ovelha, irmão, é igual cuidar de gente. Porque ovelha é teimosa como eu, como você, né? Então Davi já estava ali, ó, sendo matriculado na escola do quebrantamento. E disse, pois Samuel, a Jessé, envia-se, manda-o chamar. 1 Samuel 16 e 11. Assim, diante da confirmação do Senhor, Davi foi ungido rei. 1 Samuel 16, 12 e 13. Nós só vamos sentar à mesa enquanto ele chegar. Glória a Deus. 1.3. Davi derrota o gigante Golias. Você vai ver que depois que Davi foi ungido, a unção do Senhor, a unção deu o quê? Autoridade para Davi, né? A unção do Senhor deu poder para Davi. E o Espírito Santo se apossou de Davi. Davi estava cheio do Espírito Santo. E interessante, né? Que depois disso Davi vai derrotar o gigante. Mas nós vamos perceber que Davi foi ungido e ainda continuava fazendo o quê? Coisas pequenas. Ele ainda continuava o quê? Cuidando das ovelhas do seu pai. Não despreze, meu irmão, as coisas pequenas. É no pequeno que Deus vai te colocar. Para Deus te provar, para Deus te colocar em coisas grandes. Continua, né, lavando o banheiro, continua pegando a cadeira. Deus ungiu Davi para fazer coisas grandes, mas Davi estava fazendo coisas pequenas. Porque Deus estava preparando Davi. Deus estava trabalhando em Davi para trabalhar depois através de Davi. Então continua fazendo o que ninguém quer fazer. Porque cuidar de ovelha ninguém queria cuidar. Mesmo Davi sendo ungido, ele falou, não, eu não vou ficar aqui cuidando dessas ovelhas não. Davi era obediente. Glória a Deus. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias e desafiava os exércitos de Israel. O que ele dizia? Me dá-me um homem. 40 dias o filisteu gritando, me dá-me um homem. Eu sempre falo e eu aprendi com um grande estudioso. Quando Deus quer dar vitória, Ele não precisa de muita gente. Ele só precisa de você. Aleluia. Me dá-me um homem. Aleluia. Enquanto os soldados temiam o guerreiro, de quase 3 metros de altura, Davi, confiando em Deus, rejeitou a armadura de Saul e as armas convencionais. Pegou a sua funda, 5 pedras lisas e partiu para enfrentar Golias. Irmão, tem coisas que essa armadura de Saul não servia para Davi. Use o melhor que você tem. O que Davi tinha de melhor, igreja? A funda. Davi era expert em funda. Ele não ia adiantar com a armadura de Saul. Davi era baixa estatura. Davi ia ter dificuldade com a armadura de Saul. Use as suas armas. Deus te deu arma, meus irmãos, para você usar. Use as suas armas. O que Deus tem te colocado nas suas mãos. Lembra de Moisés? Senhor, mas eu só tenho um cajado. Cajado na mão de profeta, irmão. Cajado abre o mar vermelho. Senhor, só tem um cajado. Moisés toca na água. Porque quem abre o mar vermelho sou eu, Moisés. Através de mim. Aleluia. Então use o melhor que você tem. Use o melhor que você tem para derrotar esse gigante. Mas nós vamos perceber que Davi, ao momento nenhum, Davi chama ele de gigante. Você está chamando esse problema de gigante. Você está chamando de gigante. Davi ele não chama, ao momento nenhum, Golias de gigante. Davi fala, quem é esse incircunciso? Aleluia. Querendo afrontar o exército do Deus vivo. O que Davi está querendo? Ele não tem a marca da aliança. Mas eu tenho, então a vitória me pertence. Aleluia. Davi era um homem que tinha discernimento. Vamos lá? 1 Samuel 17:30, contrariando todas as expectativas, Davi acertou a testa do Golias e derrubou e matou. 1 Samuel 17:41 ao 51, 48 ao 51. Esse ato de coragem e fé
não apenas garantiu a vitória de Israel, mas também marcou o início da ascensão de Davi como uma figura central na história do povo de Deus. Lembra quando Davi derrotou gigantes? Começaram a cantar aquela música em Israel. Davi matou seus 100 milhares. Saul ficou com inveja, Saul ficou transtornado. Essa música que tocava mais nas rádios de Israel. Davi matou seus 10 milhares. Aleluia. Vamos lá, ponto de número 2. Davi, um pecador arrependido. Aqui é interessante. O pecado nos afasta de Deus. Há uma parede entre nós e Deus. Pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos 6:23 e 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E qual é o salário do pecado? Qual é a contribuição? Morte. O salário do pecado é a morte. Mas quando nós cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Então o pecado nos afasta de Deus. E o perdão só é possível após o arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E a confissão. Davi entendeu isso. Sem confissão, o Espírito Santo se entristece e se afasta, e sem o Espírito Santo não conseguimos viver como novas criaturas. A velha natureza adâmica volta a prevalecer na vida de quem perde o temor a Deus. O velho homem, lembra que Paulo vai tratar do velho homem? O velho homem precisa morrer, meu irmão, em nome de Jesus. O pecado, meu irmão, é uma coisa que nos afasta de Deus. Aleluia. 2.1. Os pecados de Davi. Davi, já rei em Israel, viu Betseba, esposa de Urias, um dos seus soldados, tomando banho e movido pelo desejo, cometeu adultério, ela engravidou e Davi tentou encobrir o seu pecado, ordenando que Urias retornasse do campo da batalha para casa. Mas, diante a recusa de Urias, o rei arquitetou a morte do marido de Betseba e enviá-lo para a frente de combate. 2 Samuel 11, 14 e 17. Segundo alguns estudiosos, eu concordo com ele, que Davi ele já estava caindo desde lá no início. A queda de Davi não foi com Betseba. Se você perceber, a queda de Davi foi quando Davi era para Davi ir para a guerra. Davi ficou em casa. Ali Davi já começou a se afastar de Deus. Porque o pecado, irmão, ninguém peca da noite para o dia. O pecado já vem, né, dando seus sinais. O inimigo já vem colocando coisas, já vem tirando alguma coisa. Aí as pequenas coisas que a gente não damos muita importância, esse é o perigo. Então Davi era para ele estar indo na guerra, ele não quis ir para a guerra. Davi ficou em casa. Ali já começou Davi a se afastar de Deus. E Davi em casa, no seu palácio, quando ele vai olhar, vê uma mulher ali tomando um banho. E ali Davi, ele olhou, desejou, e aí o pecado ali foi, né? Como nós lemos aqui, o pecado ali foi concedido. Então Davi, na verdade, já estava caindo lá atrás, porque ninguém peca da noite para o dia, né? Ninguém peca da noite para o dia. Interessante que nós vamos ver que Davi, né? Ele fez um plano para que colocasse Urias na frente, para que Urias morresse, e aí Davi, né, ficasse com Betseba. E aí Davi tentou, mas quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, interessante que Davi, logo quando Davi foi confrontado, ele não negou. Ele se arrependeu e se humilhou na presença de Deus. Essa é a diferença. Quando Davi é confrontado, ele se humilha. Essa é a diferença de Saul. Quando Saul foi confrontado, Saul não se humilhou. Mas Davi não. Aleluia. Davi, ele se humilhou. E quando nós nos humilhamos na potente mão do Senhor, Deus faz coisas maravilhosas. 2.2. Davi se arrepende. Os atos de adultério e assassinato desagradam a Deus. Porém, ao ser confrontado pelo profeta Natan, Davi se arrependeu e disse a Natan: realmente pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Assim o rei mostrou consciência de que o pecado era uma afronta grave contra Deus. Salmo 51.4. Ele reconheceu que precisava ser purificado, lavado do seu pecado,
para ter um coração puro e um espírito reto. Salmo 51.10. Apesar disso, as consequências do seu erro seguiram por toda a sua vida, refletindo a gravidade da sua transgressão. Segundo Samuel 12, 10 e 11. Segundo Samuel 12, 10 e 11. Nós vamos ver quando Samuel foi confrontar Saul, Saul não se arrependeu, porque Saul quer trono, Saul quer poder, Saul quer cadeira. Mas quando Davi peca, o que Davi vai dizer? Senhor, me tire tudo, me tire o trono, me tire a cadeira, me tire o poder, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Não se aparte de mim a sua presença. Davi sabia que a coisa mais valiosa que ele tinha era a presença de Deus. Era estar na casa de Deus. Era estar em intimidade, relacionamento com Deus. Davi sabia. Sem a presença de Deus nós estamos mortos. Sem a presença de Deus nós somos espantalhos sem vida. Davi sabia. Aleluia. 2.3. Davi foi sincero e grato. Davi foi sincero, aleluia, e grato ao Senhor. Olha, que homem sincero e gratidão. A gratidão, o que acontece com a gratidão? Ela nos aproxima de Deus. A gratidão nos aproxima de Deus. Olha, que importante é nós sermos gratos a Deus, porque a gratidão, né, ela vai nos aproximar de Deus, do Todo-Poderoso. Davi era um homem grato. Davi, a sua gratidão a Deus. Davi foi sincero e grato. Não vai dar tempo, mas eu queria só apresentar aqui 12 qualidades da oferta de Davi. Olha como Davi era grato ao Senhor. 2 Samuel 24 e 24. Olha como que Davi vai dizer: eu não oferecerei algo ao Senhor que não me custe. Davi oferece algo para o Senhor que tem valor. Davi, vamos ler 2 Samuel 24 e 24. 2 Samuel 24. Davi era um homem grato ao Senhor. 2 Samuel 24 e 24. Porém o rei disse a Aruana: não, porém, por certo preço comprarei, porque não oferecei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a era e os bois por 50 ciclos de prata. Então Davi era um homem grato a Deus. 1 Crônicas 29 e 2. 1 Crônicas 29 e 2. Eu já vou ler esse para a gente estar avançando aqui, que é muito interessante. Olha a oferta de Davi. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29 e 2. Eu marquei aqui 1 Crônicas 29 e 2. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, olha a oferta de Davi, para as obras de ouro, prata, para as de prata, cobre, para as de cobre, ferro, para as de ferro e madeira, para as de madeira, pedras sardônicas e pedra de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. Davi tinha um coração grato a Deus. Olha aqui, vamos concluir. E ainda da minha própria vontade para a casa do meu Deus, ouro e prata, particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Davi era um homem grato a Deus, né?
Segundo alguns estudiosos, Davi deu 8 bilhões, vamos calcular nos tempos de hoje, de reais. Foi só a oferta de Davi. Olha como Davi era grato ao Senhor. Um homem grato, um homem sincero a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, sincero e temente a Deus. Davi prometeu fazer algo para Deus depois de restaurado, ajudar outras pessoas a encontrar o perdão. Salmo 51:13. Davi se recusou a oferecer ao Senhor que não lhe custasse nada, tá vendo? Davi era um homem muito grato ao Senhor. Segundo Samuel 24:24, adorador por excelência em quase todos os seus salmos de autoria. Davi relatou a sua adoração exclusiva ao Senhor. No Salmo 15:2, ele descreve o verdadeiro cidadão do céu, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e não fala verazmente segundo o seu coração. Vamos estar concluindo. Ponto 3. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Diante a resistência de Saul em deixar que a vontade de Deus norteasse a sua vida. 1 Samuel 13:13 e o 14. O próprio Deus encontraria um homem disposto a agir conforme o seu querer. E assim seria o governante do seu povo. Davi foi este homem, Salmos 89:20, escolhido, ungido e levantado por Deus para ser rei em Israel. Preciosas lições podemos extrair a partir do estudo da vida deste homem. 3.1. Deus conhecia Davi. Deus conhecia a essência de Davi. Todos estamos sujeitos às mesmas falhas que ele, porque todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 13:23, que eu já tinha falado com a igreja, né? Ao se arrepender com sinceridade, Davi alcançou o perdão de Deus, que o conhecia bem. Davi foi ungido rei de Israel, ainda jovem, por vontade de Deus. Isso significa que Deus realmente não vê como nós vemos, porque ele olha o coração. Enquanto nós vemos a aparência externa, 1 Samuel 16:7, Deus olha o que? O coração. 3.2. Davi se submeteu a Deus. Davi recebeu o testemunho de Deus por fazer a sua vontade e guardar os seus mandamentos. Atos 13:22b. Ele não praticou idolatria, porque foi fiel ao seu Deus no curso da vida. Ele pecou, mas se arrependeu e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Davi depositava sua força no Senhor, como disse a Golias: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. 3.3. Davi não tocava nos ungidos do Senhor. Davi não estendeu a mão contra Saul, ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Ele não afrontou Saul mesmo depois de Deus ter rejeitado, e também não permitiu que os seus soldados se levantassem contra Saul. 1 Samuel 24:7-8. Ungindo assim, Davi obedeceu ao Senhor, Davi obedeceu ao Senhor, que nos alerta a não tocar nos seus ungidos. 1 Crônicas 16:22. E já vamos aqui para a nossa conclusão. Davi nos ensina a assumir e confessar os pecados com sinceridade, abrindo o coração para receber o perdão, ter a paz interior e não perder a alegria da salvação. Sua história continua a nos inspirar por retratar um homem imperfeito, mas cujo coração voltado a Deus, né? Então nós vimos aí um pouco das qualidades do rei Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Nós vamos ver que Davi, ele era segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando ele era confrontado, Davi ele se humilhava ao Senhor, né? Então nós vamos ver que esse Salmo 51, ele é uma profunda oração de arrependimento. Davi, ele se arrependeu dos seus pecados, né? Então Davi era um homem de fé, era um homem obediente e um homem segundo o coração de Deus. Então vou trazer algumas qualidades, por que Davi ele era chamado segundo o coração de Deus. Sempre que confrontado, ele se humilhava. Segundo, porque Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Davi era obediente a Deus, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Davi amava. O amor é a marca do caráter de Deus. Porque Deus é
Deus é amor. Davi manifestava uma das coisas mais que agrada ao Senhor. Por isso que Davi era chamado o segundo coração de Deus, a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver que Davi ele está ali na lista dos heróis da fé. Hebreus 11:32. Então Davi venceu o gigante pela fé. E sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Nós já estamos concluindo. Desde já, não se esqueça de inscrever no nosso canal, dá um like, dá um joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Nos ajude, meus irmãos, em nome de Jesus. Não se esqueça, dê um like, compartilhe esse canal para que chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.